Olá, hoje vou lhes falar, nessa quarta-feira, sobre algumas questões interessantes, algumas definições importantes em psicanálise, antes de entrar nas duas outras respostas do sujeito à sua estruturação no campo da fala e da linguagem. Estou me referindo à questão das perversões e a questão das psicoses. Nós trabalhamos as três manifestações da estrutura psíquica a propósito das neuroses e eu teria e irei falar, das perversões e das psicoses. Mas antes disso, me parece muito importante trazer a vocês definições que dizem respeito à especificidade da relação de todo sujeito com o seu desejo e o modo e o porquê, na experiência analítica, como resultado do trabalho da transferência, algumas manifestações se apresentam. As mais importantes e que funcionam como uma certa bússola para o analista de como está indo o encaminhamento do sujeito e de como ele se faz representar na cena analítica, eu escolhi falar de duas manifestações que podem eventualmente ocorrer, e na verdade uma delas ocorre sistematicamente na análise, que é a questão do acting out, e a outra a passagem ao ato, que a gente chama de passagem ao ato. Todas duas resultantes do desconhecimento do sujeito em relação ao seu desejo e ao modo como esse desejo é velado pelas demandas que lhe advém daqueles que ocupam, na sua estrutura psíquica, lugares privilegiados, na sua estrutura psíquica enquanto fantasmática, enquanto sintomática, portanto, há então essas manifestações que são, na verdade, pontos de dificuldade para a rememoração. Eu havia dito que a rememoração é o que efetivamente se dá e se espera como efeito da transferência, que o sujeito fale e que ele possa lembrar aquilo que ficou esquecido, e toda vez que eu me refiro ao esquecimento, eu estou me referindo ao que é recalcado no inconsciente, ao que cai sob a chancela do inconsciente, o apagamento das lembranças. E também eu havia dito mencionado e havia dito que há aquilo que preside esses pontos de impasse, onde as formações do inconsciente se apresentam, que eu chamei de memória original, justamente essa memória original, ela é o que, para não se apresentar, porque por alguma razão o sujeito não pôde ou não pode deixar que isso compareça, não que ele faça isso conscientemente, mas inconscientemente ele não pode deixar passar para o nível da sua elaboração discursiva essa memória original. O que não quer dizer que ela não se imponha. Sim, ela vai se impor por essas manifestações do inconsciente, as formações do inconsciente. O xiste, o ato falho, o sonho e, sobretudo, o sintoma. Então, o acting, o que é o acting? Ele é sempre uma mensagem, ele é sempre uma tentativa de solução do problema da demanda que não consegue, estabelecer
porque ela é uma demanda inconsciente, não consegue estabelecer uma articulação efetiva com o desejo. Há uma impossibilidade do desejo se dizer na demanda. Isto é impossível. A demanda é exatamente aquilo que vela a possibilidade do desejo ser assumido pelo sujeito. Ela comporta, na verdade, né, esse acting out, ele sempre comporta um caráter imotivado. O que não quer dizer que ele não tem uma causa. Sempre tem. A causa, e a gente está falando da transferência, a causa na verdade, o próprio desenrolar das demandas, né? E essa causa, evidentemente, não pode ser dita, né? Porque é inconsciente. Então, embora altamente significante, né? O acting, ele guarda quase que uma equivalência, a gente diria, ao que é da própria fantasia inconsciente. Então, ele é altamente significante, né? Mas ele é um ato sempre significado ao sujeito. Um pouco confuso, talvez, para quem é leigo, e eu vou tentar explicar. O que é significado ao sujeito é exatamente a impossibilidade de dizer o desejo, porque o desejo não é nada que se possa efetivamente dizer. Ele é um vazio, ele é puro movimento. As demandas são sempre demandas de amor, demanda de reconhecimento, né, de um dado sujeito. As demandas, elas são significadas. O que significa dizer isso? Quer dizer que, embora as demandas enigmáticas do outro não sejam traduzíveis no que é significado, no sentido que o sujeito recebe do outro. Por exemplo, você é um menino ou você é uma menina que vai seguir tais e tais passos. Isso pode ser dito claramente ou veladamente, mas efetivamente isso é dito. Isso é, portanto, um voto, uma demanda. Essas demandas, o sujeito não tem acesso sequer, porque vindas do outro, elas também são enigmáticas para o outro. O outro não fica o tempo todo policiando o que ele diz. Ele simplesmente diz o que ele pensa sem saber que pensa, mas ele diz. Por isso a importância da fala na análise, porque a fala carrega demandas, né? Então, como eu estava dizendo, há essa quase que equivalência entre o acting e o que é da ordem da fantasia, sendo que a fantasia é inconsciente. O acting é uma encenação, portanto, ele é uma mostração, ele é uma apresentação, não é a apresentação, mas uma apresentação, ou seja, algo que se torna presente através do discurso do sujeito, né? Então, o acting, ele, por outro lado, ele parece, no seu movimento de encenação, algo da ordem de uma proeza. Quando a gente fala de proeza, a gente está falando de uma manifestação consciente que o sujeito tem. Ele quer agradar o outro, ele dirige essas proezas, olha o que eu estou fazendo. Então é uma mostração ao outro consciente, né? O acting não é dessa ordem, embora pareça, né? Porque justamente a proeza é algo produzido para dar prazer a esse outro, para agradar o outro. O acting não. O acting, na situação da análise, na situação da transferência, ele diz respeito a algo que o sujeito não pode rememorar, não pode dizer,
Então ele produz fora do espaço da sessão de análise uma situação, uma encenação qualquer que, na verdade, embora fora da sessão de análise, está absolutamente dentro daquela experiência de transferência, portanto, daquela experiência de análise. Ela é dirigida, né? Essa encenação é dirigida ao analista. E é preciso que o analista se dê conta de que, quando isso acontece, significa que, justamente, algo da ordem do desejo precisa ser colocado em ato, não é dito, mas colocado em ato, e que por algum motivo, por alguma dificuldade do analista, é sempre do lado do analista, né, que isso se apresenta, o analisando não consegue. Então, ele não coloca na situação da análise, vai colocar fora. Por isso que todo acting é dirigido à análise e o analista está altamente implicado e é preciso que ele se dê conta disso, né? E que ele possa devolver ao analisando aquilo que, se ele traz para a análise o que se deu lá fora, que aquilo possa ser trabalhado na situação da análise, né? Eu vou falar muito rapidamente da questão da passagem ao ato. A passagem ao ato diz respeito a uma impossibilidade de dizer, o analisando, ele retira o analista da sua posição de analista. É uma retirada absoluta. A passagem ao ato é quando o sujeito interrompe a análise, não quer mais seguir a análise, embora essa análise não tenha terminado, ele interrompe e ele ejeta o analista do lugar de suposto saber, do lugar daquele que onde a transferência, né, pode se efetivar. Então, a passagem ao ato é, por exemplo, quando uma análise se interrompe, né, seja de forma violenta ou não, quando o analisando que está em análise se suicida. O suicídio é um apagamento não só desse lugar de suposto saber do analista, mas é um apagamento de todo e qualquer outro, né? Existem muitas situações onde a gente pode entender melhor o que é a passagem ao ato. É quando o sujeito recusa seguir acreditando que aquele outro ou que algum outro possa escutá-lo. É, portanto, um corte no circuito do discurso. Ali o sujeito não demanda nada ao analista mais, ou não demanda nada a nenhum outro mais. Eu gostaria de, da próxima vez, falar sobre a questão do desejo. Eu tinha prometido que eu ia fazer uma surpresa na semana passada, mas não me foi possível. Então, a surpresa, na verdade, era desenvolver um pouquinho a questão do desejo antes de entrar na questão das perversões e das psicoses. Vou tentar fazer isso num vídeo que eu pretendo gravar entre hoje, quarta-feira, e o final de semana. Até lá!